26 previsões do Alisson Foguete para 2026. 26 previsões do Alisson Foguete para 2026 que vão entrar para a história da internet brasileira. Bispo Bruno Leonardo no ranking, no topo, em primeiro lugar da lista. Um nome muito conhecido na internet. Ele é o pastor mais famoso do YouTube, com aproximadamente 66 milhões de inscritos em seu canal. A dívida espiritual desse homem chamado Bruno Leonardo está muito alta. Esse homem tem uma dívida espiritual muito grande. E eu, Alisson Foguete, vejo cobrança espiritual chegando para esse rapaz. Eu vou ser direto, eu vou ser cirúrgico. Presta atenção na revelação para Bruno Leonardo. Presta atenção na previsão para o bispo Bruno Leonardo. Eu vejo aqui e agora, pelo dom da revelação, hoje é dia 31 de dezembro de 2025. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025. Eu vejo para esse rapaz, eu vejo aqui pelo dom da revelação na vida do Bruno Leonardo um câncer. E é um câncer muito agressivo. Vai ser muito difícil o Bruno Leonardo escapar. E essa bomba notícia vai explodir nesse 2026. Tem o acontecimento da calcinha preta que eu vou falar. Tá para acontecer. E eu não sei aqui o que vai acontecer primeiro, se é o da calcinha preta ou se é o do Bruno Leonardo. Mas se acontecer primeiro da calcinha preta e o Bruno Leonardo vê essa revelação, vê essa previsão, fale comigo, porque eu quero te ajudar. Quem sabe haja chance para você, mas você vai ter que me ouvir e fazer aquilo que a espiritualidade mandar você fazer. Então essa revelação aqui para o Bruno Leonardo é uma revelação que é colocado com certeza, não é probabilidade, não é para ver, não. Aqui é algo que eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza? Porque eu vi na espiritualidade uma dívida muito grande, uma dívida estratosférica, uma dívida gigante, uma dívida enorme na espiritualidade, na vida desse rapaz. Previsão 2, previsão número 2 para o ano de 2026 está relacionado à banda Calcinha Preta. Essa banda é muito falada e conhecida na mídia. Todo mundo conhece essa banda musical. Mais uma previsão certeira aqui. Aquele tipo de previsão que falo sem dúvidas. É aquele tipo de previsão que o profeta não tem dúvida. Nenhuma. Disso aqui, para essa banda, eu não tenho dúvida. É algo mesmo que, infelizmente, está para acontecer.
Então aqui a revelação para a banda Calcinha Preta, sem enrolação, indo direto ao ponto. Eu vejo aqui uma tragédia. Então eu vejo, pelo dom da revelação, um grave acidente a ponto de deixar o Daniel Dial entre a vida e a morte. Essa tragédia e acidente pode envolver mais cantores da banda Calcinha Preta. Pode ser carro, ônibus ou avião. O fato é que já está em aberto para isso acontecer. Algo muito triste, 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 triste. Coloque tristeza e um pouco de açúcar nessa previsão. Então essa é a revelação e a previsão. Então essa é a revelação e a previsão para a banda Calcinha Preta e em especial o Daniel Dial. Eu vejo pelo dom da revelação um grave acidente, uma grave tragédia envolvendo o cantor Daniel Dial. Eu vi que isso não vai demorar de acontecer. Pode acontecer somente com ele, como pode envolver também outros cantores da banda Calcinha Preta. Algo muito triste, 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 triste. Coloque tristeza e um pouco de açúcar nessa previsão aqui, porque é algo triste, muito triste. Vai precisar de muita água com açúcar para muitas pessoas se acalmarem, porque eu vejo aqui nessa previsão muita gente chorando, muita gente dando entrevista e a mídia falando nesse acontecimento 24 horas sem parar. Só que aqui está alguém que tentou ajudar o Daniel Dial. Informou, avisou, alertou. Eu avisei, eu alertei, eu tentei ajudar. A sua esposa é testemunha que eu deixei recado no Instagram. Uma de suas filhas brigou comigo. Eu tenho prints da conversa aqui com uma das filhas do Daniel Dial. Eu disse: olha, seu pai está correndo risco, seu pai está correndo perigo. E ela simplesmente me respondeu que o papai dela era um homem muito bom e que nada de mal iria acontecer com ele. Então é assim, é isso que acontece. A espiritualidade não brinca em serviço. A espiritualidade não brinca em serviço. Eu tentei muito abrir os olhos do Daniel Dial. Eu fiz de tudo para tentar ajudar ele. E olha a data dessa publicação aqui, 31 de dezembro de 2025. Na virada, para ninguém esquecer essa data, para ninguém esquecer dessa previsão. 31 de dezembro de 2025. Manchete nos jornais. Alisson Foguete avisou. Alisson Foguete avisou. Alisson Foguete fez a previsão. Manchete nos jornais. Alisson Foguete fez a previsão. Parece mágica. Como que o Alisson Foguete sabia? Como que o Alisson Foguete sabia? Previsão número 3. Previsão número 3. Lula, o presidente. Eu vejo que ele não vencerá as eleições. Aliás, eu vejo aqui que nem candidato ele será. 3 coisas podem acontecer como Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode renunciar, que é a opção mais inteligente.
Eu até digo aqui para o presidente Lula, eu tenho muito carinho pelo senhor, tenho nada contra, tá? Te desejo só coisa boa na vida. Mas eu digo para ele aqui, lembre de Fernando Henrique, lembre de José Sarney, né? Homens que souberam a hora de entrar e a hora de sair da política, porque a política tem pressões, pressões emocionais, pressões físicas, pressões espirituais. Então já está na hora do presidente Lula renunciar pelo bem da vida e da saúde dele. Então ele pode ouvir aqui a previsão e renunciar, né? Que eu dei um conselho do bem para ele, né? Eu dei um conselho do bem para ele. Então eu vejo aqui para o presidente Lula que ele pode renunciar. Se ele não fizer isso, tem dois caminhos para ele. Duas coisas podem acontecer. Ele pode ir a óbito, né? Fazer a viagem em um acidente de avião ou carro, né? Isso está em aberto na espiritualidade, isso não está fechado, isso está em aberto, como está em aberto na espiritualidade para ele ter um mal súbito, certo? Então é muito forte aqui essas previsões aqui para o presidente Lula, que a opção mais inteligente para ele é ele renunciar, é para ele renunciar, né, e deixar o vice assumir, o Geraldo Alckmin. É o que o presidente Lula tem que fazer, porque ele está correndo risco de vida sentado nessa cadeira de presidente. E ainda tem mais uma outra situação, outra coisa ainda pode acontecer, né? Eu falei que se ele não renunciar, tem aberto para ele um acidente, né? Uma tragédia, ou ele pode ter um mal súbito, né? Como ainda o Brasil pode ser invadido por forças estrangeiras. E essas forças estrangeiras determinarem a expulsão dele da presidência. Então tudo pode acontecer como Lula nesse 2026, menos ele ser presidente. Previsão número 4. Já que eu falei sobre essa possibilidade do Brasil ser invadido, já que eu falei dessa possibilidade do Brasil ser invadido, quando eu falo aqui possibilidade, não é algo concreto, não é que é uma certeza, mas existe na espiritualidade a possibilidade. Pode ser decretado estado de guerra no Brasil em 2026 e as eleições serem adiadas para 2027. Então isso é algo que pode acontecer. É uma possibilidade. Está em aberto na espiritualidade, certo? Ser decretado estado de guerra no Brasil, uma invasão estrangeira, algum acontecimento que impeça as eleições nesse ano de 2026 e as eleições serem adiadas para 27. Certo? Então eu disse aqui que isso pode acontecer também, né? Possibilidade. Previsão número 5. Ainda nos rolos das possibilidades, Bolsonaro pode acabar fazendo a viagem eterna. Como presidente do Brasil, ele não volta mais, certo? Então, nunca mais vamos ter Bolsonaro presidente, que isso fique claro. O correto é deixar esse homem na casa dele, igual a hashtag do coronavírus, fique em casa. Se o pior acontece como o Bolsonaro dentro da prisão, isso será uma mancha
irreparável para o Lula e para o PT. O que é que eu estou dizendo aqui? Que se o Bolsonaro morre dentro da prisão, para o PT, isso vai ser algo muito negativo. Vai ser algo muito negativo para a imagem do PT. Então, para o Bolsonaro, tem vários caminhos, porque tem muitas pessoas orando por ele e a oração tem poder. Ele não vai ficar na cadeia nesse 2026. Ele não fica esse ano de 2026 na cadeia. Ele tem que voltar para sua casa. O PT precisa entender que manter o Bolsonaro na cadeia é dar um tiro no pé. Olha isso aqui, ó. O PT precisa entender que manter o Bolsonaro na cadeia é dar um tiro no pé. Se o Bolsonaro voltar para casa, ele vai se recuperar e a anistia light será votada. Ele tem 70 anos de idade, muitas doenças, ele precisa estar dentro de uma casa recebendo o apoio, o carinho da família. Se isso não acontecer, ele pode sim fazer a viagem. Então, para Bolsonaro, esses são os caminhos. A anistia geral só sai se ele partir da terra. Enquanto Bolsonaro estiver vivo, não tem anistia geral. Guardem isso aqui que eu estou falando, tá? Enquanto Bolsonaro estiver vivo, não tem anistia geral. Só se ele partir da terra. Se ele partir da terra, aí sim é decretado anistia geral. Como ele vivo, não tem anistia geral. Ele não vai mais ser candidato a presidente da República. Então observem que eu fiz aqui todo o mapa astral de Bolsonaro. Será aprovada uma anistia light e ele vai ficar tranquilão na sua casa. Ou ele fará a passagem dessa vida para outra. Então esse aqui é o mapa astral do Bolsonaro. Esse aqui é o mapa astral do Bolsonaro, certo? Então, existem esses dois caminhos para ele. Existem esses dois caminhos. Ele ficar em casa e ser aprovada aí uma anistia light, né? Aonde diminui a pena para ele, certo? Aonde diminui a pena, né? Ele continua sem poder se candidatar. Como ele pode fazer a passagem dessa vida para outra? Então eu digo aqui, se conseguirem a anistia light, uma boa coisa para ele é. Porque se ele ficar dentro dessa prisão, ele não vai sobreviver muito tempo. Ele não vai sobreviver muito tempo. Então, guardem isso aqui que eu estou dizendo sobre o Bolsonaro. Então, aqui a previsão aqui do dia 31 de dezembro de 2025. Quem quiser anotar, anote. Enquanto o Bolsonaro estiver vivo, não sai anistia geral de modo algum, certo? Só tem dois caminhos para ele, ou a anistia light, ou ele passar dessa vida para outra. É o que eu vi para ele, tá? Nem anistia geral, nem candidato a presidente. E é isso. Vamos aqui agora para a previsão número 6.
A previsão número 6 é que eu não vejo, pelo menos nesse momento do jogo político, um filho de Bolsonaro eleito, o Flávio eleito. Previsão número 7. Os caminhos para o Centrão se abrem. O Centrão tem a chance de eleger o seu presidente da República. Então, para não dizerem aqui que é só previsão ruim, né? Eu estou trazendo aqui uma previsão boa. A previsão número 7, né? Caminhos abertos para o Centrão eleger o seu presidente da República. Principalmente se me colocar como vice-presidente, tá? O Alisson. Se tem Macron na França, tem Alisson no Brasil. Previsão número 8. Isso aqui é possibilidade, não é algo definido, não é algo concreto. Mas vejo Edir Macedo enfrentando problema de saúde nesse novo ano, certo? Com possibilidade dele fazer a viagem eterna e pegar toda a imprensa de surpresa. Lembrando que aqui é sobre possibilidade. Lembrando que aqui é sobre possibilidade, certo? Torço para estar errado, porque eu tenho um carinho também muito grande pelo Edir Macedo. Previsão número 9. Queda de avião com uma pessoa muito famosa nesse 2026. Previsão número 10. Cantora Sandy, filha do Chororó. Muito choro na família, hein? Vi aqui na espiritualidade que ela pode enfrentar um problema de saúde aí sério, a Sandy. Previsão número 11. Zezé de Camargo, altíssima probabilidade de grave problema de saúde. Previsão número 12. Mara Maravilha, altíssima probabilidade de grave problema de saúde. Previsão número 13. Leonardo, cantor sertanejo, alta probabilidade de escândalos envolvendo seu nome e a sua família. Previsão número 14. Ivete Sangalo. Eu vi ela passando por um susto, tá? Eu vi ela passando por um susto, um internamento, a queda na pressão arterial, um acidente, né? Ou seja, ela pode cair até dentro da sua própria casa. Existe um alto risco dela engessar o braço ou a perna. Algum pequeno acidente. A espiritualidade dará sinais a Ivete Sangalo de que ela precisa se aproximar mais do homem lá de cima, do grande criador do universo. Previsão número 15. Famosa nos anos 90, ela pode precisar ser internada, ser hospitalizada. Cantora Gil Melândia, famosa nos anos 90, ela pode precisar ser internada ou hospitalizada. Previsão número 16. Jornalista e youtuber conhecido como Alô Juca, ele pode precisar se afastar de suas atividades para tratar um grave problema de saúde. Previsão número 17. Silvânia Aquino ficou famosa por cantar na banda Calcinha Preta. Existe cobrança espiritual contra a vida dessa mulher. Não desejo que mal nenhum aconteça com ela. Inclusive, meu Instagram está disponível para ela mandar mensagem.
posso ajudar ela. Espiritualmente eu posso ajudar ela. Porque vejo ela enfrentando um grave câncer. Um câncer severo. Quero realmente estar errado nessa previsão. Quero muito estar errado nessa previsão sobre a Silvânia Aquino. Previsão de número 18. Davi Neto, da Igreja Deus e Amor. Pode passar por um grande susto nesse 2026. Não é possibilidade, aqui é algo concreto, aqui é algo que eu sei que vai acontecer. Tá? O que é que pode acontecer com o Davi Neto? Ele pode sofrer um acidente no trânsito, bater o carro ou baterem no carro dele. Ele pode ser assaltado. E em último caso, eu vi até mesmo possibilidade dele ser sequestrado e pedirem à família um dinheiro grande, um dinheiro alto. Eu até lembrei aqui nessa situação quando sequestraram o irmão de Zezé de Camargo e Luciano, né? Sequestraram o irmão do Zezé de Camargo e Luciano. E foi algo tão triste que até cortaram uma orelha e mandaram para a família, para que a família tivesse certeza que era algo real, né? Então, o que eu quero dizer aqui para a família Miranda é que entrem em contato comigo, porque o que eu vi na espiritualidade é que primeiro o Davi Neto ele vai passar por um susto. Ele vai passar por um susto. Ele pode passar por um susto, uma coisa pequena, né? Machucar a perna, machucar o braço, um acidente de trânsito, um assalto, alguma coisa vai acontecer com ele. Isso aí tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui. Só que isso vai acontecer para ficar como um sinal que a família Miranda, principalmente os que estão à frente do trabalho da igreja, Deus é Amor, e a diretoria da igreja entre em contato comigo pelo Instagram. Por quê? Porque eu tenho revelações de Deus para todos, para toda a diretoria da igreja Deus é Amor, para Débora Miranda, para Ereni Miranda, para Léa Miranda, para Davi Filho. Eu tenho revelações para essa família Miranda. Eu quero que me mande mensagem no Instagram. Pode ser até sobrinho, sobrinha, primo, prima. Pode ser quem for dessa família, da família do Davi Neto Miranda, Davi Miranda Neto, né? Quem for parente dele, eu quero que me mande mensagem no Instagram, principalmente os que estão à frente do trabalho da igreja. Eu quero que fale comigo no privado, porque eu tenho revelação, tá? Porque, só para adiantar aqui, eu vi que o que vai acontecer com o Davi Neto agora é só um susto. É só um susto. Mas que depois vai acontecer algo mais grave e que pode ser até mesmo a partida dele. A partida dele. Ele sair dessa terra aqui. Então me escute, Débora Miranda, Ereni Miranda, certo? Porque eu vi aqui na revelação que a promessa da diretoria não é ele. Não é ele, né?
E o avô dele, que fundou essa igreja, tem o nome Davi, né? O mesmo nome do rei Davi. Quando o rei Davi morreu, a promessa era para Salomão. Era para Salomão. E outras pessoas queriam o reinado. E todas elas se atrapalharam, se deram mal. E essa promessa que eu vi aqui na revelação é para Davi filho. Mas ele tem que assumir a presidência juntamente comigo no conselho, na diretoria, como seu principal conselheiro. Porque também não vai adiantar nada Davi filho assumir a diretoria sem mim, porque aí o que é que acontece? Ele também toma uma porrada bem no meio dos peitos. Infelizmente eu tenho que dizer isso aqui, né? Infelizmente eu tenho que dizer que a família Miranda precisa de mim. Aí, na diretoria. Não é algo que eu ambiciono, que eu almejo, que nossa e tal, é o meu sonho, tal. Gente, é responsabilidade. Às vezes eu fico pensando assim, pensando na minha vida, sabe, gente? Eu acho que a melhor vida que tem é a vida no campo, cuidar de bicho, de boi, de vaca. Essa pra mim é a vida perfeita. A vida perfeita pra mim é morar dentro do mato com os bichos, tomar o leite quente de manhã. Mas a gente não pode fazer o que a gente quer. Mas a gente tem que fazer o que Deus quer, né? E se Deus está chamando, se é um chamado, a única coisa que eu vou dizer é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então o que eu quero falar para essa família é que se insistirem no Davi Neto, né? Se ficarem empurrando o Davi Neto para mandar na Deus e Amor, para ser o cara que manda e tal, vocês vão estar, na verdade, lançando ele na sepultura. E não é isso que Deus quer. Não é isso que a espiritualidade quer. Quer que Davi Neto viva bem, viva feliz. Mas não é ele o escolhido para ficar na linha de frente. Certo? Para ficar na linha de frente, o escolhido é o Davi filho, juntamente comigo. Então essa aqui é a revelação para ele. Primeiro eu vejo que ele vai passar por um susto. Previsão número 19. Ele não é muito conhecido. Ele não é muito conhecido na internet, ele não é muito famoso na mídia, mas ele foi do alto escalão da igreja Deus e Amor. Ele foi, no passado, do alto escalão da igreja Deus e Amor. O nome dele é Sérgio Sora. Sérgio Sora. Sérgio Sora. O nome pode ser Soro. Sérgio Soro. De hospital. Meu Instagram tá liberado para ele caso ele queira falar comigo, porque a previsão para ele não é boa. A revelação para ele não é boa. Ele pode adoecer e fazer a viagem eterna. Bom, sobre essas previsões, como são todas publicadas aqui no dia 31 de dezembro de 2025, não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas vão acontecer primeiro e outras vão acontecer depois. Só que as pessoas que estiverem aqui na lista vão ficar pensativas. Vão ficar pensativas. Certo? Aquele tipo de coisa. Alisson Foguete falou com fulano e aconteceu. Então, vai acontecer lá também.
Então vou falar com Alisson Foguete o que é que eu devo fazer para escapar, para ter o livramento. Então quero dizer que quem quiser falar comigo, eu tô aqui para ajudar qualquer um. Qualquer um que falar lá no direct do meu Instagram, eu tô aqui para ajudar. Do número 20 em diante, falaremos em possibilidades e não em certeza. Quando for certeza, eu digo é certeza, é com certeza. Quando eu digo possibilidade, é possibilidade. São possibilidades. Então, aqui no ranking de número 20, na posição número 20 das previsões para 2026. Bom, antes de eu continuar a lista, com muitos aqui não vai acontecer nada, não é porque eu errei a previsão, e sim porque falaram comigo, vão falar comigo e vão fazer aquilo que eu falar para fazer. Vão fazer aquilo que eu falar para fazer, ó, tem que fazer assim. Faça assim. Então, a previsão aqui número 20, Vanessa Camargo pode ser internada para algum procedimento, mas nada tão grave, tá? 21, Bel Marques, famoso por cantar em carnavais na banda Chiclete com Banana. Eu vejo na espiritualidade, tá? Eu vejo que está em aberto na espiritualidade para ele fazer a viagem eterna, viu? Para ele fazer a viagem eterna. Bel Marques, que cantava na Chiclete com Banana. 22, ACM Neto, político famoso e conhecido em todo o Brasil. Ele precisa me mandar uma mensagem no privado do Instagram. Pelo carinho que tenho com ele, não vou falar sobre nenhum acontecimento. Vou falar com ele somente no privado. Neto, manda uma mensagem, tá? Pra gente conversar. ACM Neto. Previsão de número 23. Previsão de número 23. Casal Sônia e Estevam Hernandes. Já foram presos nos Estados Unidos, já perderam um filho, teto de uma das igrejas já desabou sobre os fiéis, né? Então, a vida deles, né? Há muitas cicatrizes na caminhada aí da Sônia e do Estevam Hernandes. Mas o que eu tô vendo aqui para 2026 é que um dos dois está correndo o risco de fazer a viagem eterna. Então aqui o meu Instagram está aberto para falar com vocês. Certo? A Sônia Hernandes e o Estevam Hernandes. Eu vi aqui essa possibilidade. O que eu vi aqui é como Estevam Hernandes, né? Um problema de saúde, uma enfermidade muito grave, entende? Esse homem aí, esse Estevam Hernandes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nesse vídeo aqui do dia 31, eu não tenho ainda no momento revelação ou previsão para o Renato Cardoso.
mas peço a ele que fale comigo no Instagram, que deixe para mim seu número pessoal. Eu tenho algo aqui para o Renato Cardoso, tá? Não tô colocando previsão para ele, dizendo que vai acontecer nada, porque eu não vi isso aqui no momento, tá? Mas eu vi que ele precisa falar comigo. Eu vi que ele precisa falar comigo pelo direct do Instagram e me dar o seu número pessoal para a gente falar aí sobre algumas coisas. Olha, a revelação aqui de número 24, a previsão de número 24 é que muitos pastores do Brasil podem descer à sepultura esse ano de 2026. Ou ainda seus filhos e filhas. E não estou falando só de famosos, mas também pastor de bairro, de cidade, que toma conta de uma igreja. Então, assim, eu vejo na espiritualidade muita dívida, os pastores com muita dívida, muita dívida. Na espiritualidade é tanta dívida que não acaba mais. Eu nunca vi os pastores do Brasil com tanta dívida. É dívida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E o Senhor manda dizer aqui: fala comigo no Instagram e entra também no grupo do Telegram, Igreja do Brasil. Eu tenho que passar algo para vocês. Eu tenho que passar algo para você que é missionário, missionária, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, obreiro, evangelista. Eu estava a orar no monte. Eu estava a orar no monte, quando ouvi uma voz a me dizer: Alisson, você está no Brasil como pastor dos pastores e o profeta dos profetas. Quem te ouvir será bendito. Quem não te ouvir será maldito. Ou seja, aquela voz me disse assim: quem te ouvir vai ter a bênção. Quem não te ouvir vai ter a maldição. Então, assim, pátria amada Brasil, Brasil que eu tanto amo, Brasil que eu tanto amo, pastores, falem comigo no Instagram, Alisson Foguete, porque eu vejo muita dívida. E dívida gera cobrança. E cobrança é coisa ruim. É tragédia, é acidente, é morte, é câncer, é morte de filho, de filha, é coisas ruins, coisas terríveis. Por quê? Porque muita dívida espiritual. Muita dívida. Eu vejo pastores com muitas dívidas. Vejo evangélicos, pessoas que se declaram, né, que se dizem evangélicas, com muitas dívidas. E eu tô aqui para te ajudar. Não é para te acusar, não é para colocar o dedo na tua cara. Não é para te ajudar. Todas as pessoas que eu falei aqui, eu quero ajudar. Porque pode acontecer com alguém dessa lista aqui, o primeiro acontecimento, a primeira previsão, bater assim, bum, e os outros olharem e saberem que estão na lista
e me procurarem para o quê? Para conversar, para eu poder ajudar. Políticos do Brasil. Agora, essa revelação aqui vai pegar fogo. Essa revelação aqui vai pegar fogo. Tem muito político que tem bênção para esse político, que tem coisa boa para esse político, mas tem muito político que não tem coisa boa. Eu quero aqui ser amigo de todos os prefeitos do Brasil. Todos os prefeitos. Todos os governadores. Todos os deputados estaduais. Todos os deputados federais. Todos os senadores. Então, com certeza, eu tenho algo bom para a sua vida, um caminho, uma direção, né? Eu tenho orgulho de ser de um país que é tão evangélico, tão cristão, como que a palavra de Deus ela entrou de casa em casa aqui no Brasil, né? E como que todos recebem tão bem, não importa a religião, católico, candomblessista, o que não tem religião, todo mundo aqui no Brasil recebe bem a palavra de Deus. Todo mundo aqui no Brasil recebe bem. Então, aqui a revelação para a classe política é uma revelação boa, porque muita gente pode dizer assim, poxa, profeta só tem revelação ruim, só fala coisa ruim. Não, profeta tem revelação boa, tem previsão boa. Eu tenho boas revelações para os bons políticos do Brasil, para o político que ama a sua cidade, a cidade que nasceu, a cidade que estudou, a escola que estudou, né? A cidade que teve a primeira namorada, que jogou bola. Temos que amar, gente, a cidade que a gente morou, a cidade que a gente cresceu. Eu nasci em Salvador, Bahia. Estudei no Colégio de Aplicação Anísio Teixeira, colégio público. Depois estudei na escola Tales de Azevedo, né? Então eu nasci em Salvador, no estado da Bahia, um estado que recebe o mundo bem. Eu nunca vi um estado para receber pessoas de toda parte do mundo, receber e acolher e tratar bem. Isso é a Bahia. Recebe gente da Europa, da África, dos Estados Unidos, da Ásia. Não é igual a São Paulo, né? São Paulo tem muito japonês, mas a Bahia é o estado que recebe, que abraça, que acolhe, que trata bem, independente da religião, da cultura, independente da condição financeira. A Bahia tem isso. O que é que a Bahia tem? A Bahia tem isso, de abraçar, de acolher e de receber. A Bahia já foi forte no turismo, né? A Bahia já foi forte no turismo. Tão forte quanto o Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor e recebe turista do mundo inteiro. Essa é a Bahia. Essa é a terra que eu nasci e tenho orgulho aqui de falar. Eu quero deixar aqui
Um abraço de carinho e de amor para todos os políticos de todos os partidos aqui do Brasil. PP, PT, PSB, PSD, União Brasil, Avante, Podemos, todos os partidos, tá? Até aqueles que eu todos, até os que eu nesse momento aqui não vier na minha mente. O Brasil é diferente, gente. O Brasil é diferente. Eu acho uma coincidência o desenho geográfico da Bahia é o mais parecido com o do Brasil, né? O desenho, a geometria da Bahia é muito parecido com o do Brasil. Então eu quero aqui também chamar a atenção da classe artística do Brasil, né? Cantores, atores, artistas. O meu Instagram tá aberto aí pra gente bater papo, pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. Toda a classe artística aqui do Brasil. Toda a classe artística. Para muitos, para os que têm bom coração, Deus tem livramento, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Porque para algumas pessoas o que existe em aberto é a possibilidade e para outras pessoas já é dado como certeza. Depende do que a pessoa tem no mundo espiritual. Se é muita dívida ou muito crédito. Então tem muita gente aqui no Brasil que está com muita dívida, muita dívida, muita dívida, muita dívida. Então quando a pessoa ela tem muita dívida, 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 na espiritualidade, chega um tempo que a cobrança chega. E muitas vezes leva até a vida da pessoa. Por quê? Porque ela só tem dívida. Dívida, dívida, dívida. Ela só tem dívida na espiritualidade. Ela não tem crédito. Ela tem dívida, ela não tem crédito. As pessoas que eu disse aqui e afirmei que é certeza, como Bruno Leonardo e Daniel Dial, é porque eu vi na espiritualidade o tamanho da dívida. Dívidas pesadas, dívidas grandes. E quando uma pessoa tem dívida na espiritualidade, a cobrança é inevitável. Todas as religiões são unânimes na crença de que tudo que se planta se colhe. Eu estou fazendo bem, plantando bem, porque se muitas dessas pessoas que estão aqui na lista me ouvirem, vão receber livramento. Uma forma de apagar dívidas, uma forma de zerar dívidas na espiritualidade é fazendo e praticando a caridade. Muita gente sabe disso e até faz isso por um instinto da própria natureza humana. Só que o que poucas pessoas sabem é que não se faz caridade em qualquer lugar. Aonde fazer a caridade? Quando você faz a caridade no lugar certo, é como que você tivesse acertado na loteria. Em outras palavras, fazer a caridade da maneira correta é ajudar a quem Deus quer que ajude. Então, explicando aqui, se você fizer uma caridade aonde o homem lá de cima não mandou você fazer, não vai ter nenhum significado ou importância. Quais projetos para a caridade eu tenho? África. Aqui no Brasil, no ruim, do ruim, do ruim, do ruim, as pessoas conseguem comer.
As pessoas conseguem comida aqui no Brasil, no ruim, do ruim, do ruim. Se faltar comida em casa e for em uma igreja e pedir, conseguem receber uma cesta básica. Se pedirem em um restaurante, ganham uma marmita. Se pedirem ao vizinho um arroz ou um feijão, ganham o alimento. Já na África não é assim. Não tem a quem pedir. Já na África não é assim, não tem a quem pedir socorro. É fome, é fome, é fome, é fome, é fome, é fome, é fome. E não adianta eles baterem na porta de ninguém. Não adianta eles baterem na porta do vizinho, porque o vizinho também não tem para ajudar. O Brasil, eu amo o meu país, eu sou patriota, mas o Brasil é um dos países que mais desperdiça comida no mundo. Poucas pessoas se importam com a fome na África. Como ajudar? Não adianta colocar o dinheiro em uma ONG de fachada e a ONG roubar. A maneira correta é ir na África, comprar os alimentos no supermercado. Tem que comprar os alimentos no supermercado, comprar, quanto é aqui? 1 milhão. 1 milhão de reais de alimento. E montar uma logística de entrega. Alugar caminhão, alugar carro e entregar de casa em casa o alimento. Então, por exemplo, tem aqui um dinheiro para comprar comida. Vou naquele mercado na África, né? Comprar ali o alimento e mandar entregar de casa em casa, de aldeia em aldeia. Eu penso assim. Então, isso é algo que você pode fazer e que vai agradar a Deus. Não apenas enviar o dinheiro, mas trabalhar em cima da logística para que o alimento chegue às pessoas da África. É bíblico, tive fome e me deste de comer. Certo? Então é o que eu expliquei aqui. A caridade, para ser bem recebida, a caridade tem que ser feita onde realmente existe uma extrema necessidade. E é o que eu disse aqui. Aqui no Brasil as pessoas conseguem comer. Aqui no Brasil. Se pedir no restaurante, ganha um prato de comida. Se pedir o vizinho dá um arroz, o vizinho dá um feijão. Se a pessoa for na rua e inventar qualquer coisa para vender, alguém aparece e compra para ajudar. Então aqui no Brasil sempre tem uma solução. Aqui no Brasil. Mas na África é fome, 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 fome. E vai no vizinho, o vizinho não tem. Vai no outro vizinho, o vizinho também não tem. Vai na outra casa também não tem comida. E aí, como é que fica? Aí não come. Não tem com o que trabalhar, não tem ninguém para comprar, não tem comida, não tem a quem pedir. Quem pode ajudar já ajudou e não tem mais para ajudar, porque senão também vai ficar sem nada. Então esse é um dos meus projetos aqui no Brasil, unir a classe artística para ajudar na África, para ajudar a matar a fome na África, porque quem ajudar na África vai ter coisa boa na vida. Unir a classe política, temos que pensar no Brasil, mas temos que pensar também na África. Temos essa dívida com a África. A África trabalhou de graça no Brasil. A África trabalhou de graça no tempo da escravidão, um tempo que não está muito longe. Trabalharam em fazendas como escravos, construíram estradas, ferrovias. Os africanos trabalharam muito de graça aqui no Brasil. Para você que está me ouvindo, de repente, passar com seu carro na estrada. Para o Brasil ser o que é hoje,
Me escutem isso aqui, para o Brasil ser o que é hoje, tem muita mão de obra escrava aqui no Brasil. E a África está cobrando. A África está cobrando. Tem duas forças na África lá. Tem a da feitiçaria, né? Tem a da feitiçaria e tem a força também dos cristãos, dos crentes, né? Que estão orando a Deus e pedindo que Deus faça justiça. E tem muita gente aqui no Brasil que pode ajudar a África. Angélica, Luciano Huck, atores globais, atores da Record, do SBT. Tem muita gente aqui que pode ajudar a matar a fome na África. A África fez muito pelo Brasil. Hoje nossos irmãos estão passando fome na África. O que a gente pode fazer para ajudar? Vamos se unir. Vamos dar as mãos para matar a fome na África. Para que nenhuma criança daquela fique sem ter o que comer. Eu tô falando de criança pequenininha, bebê, que não tem leite, tem comida, tem nada. Então eu tô convocando aqui a classe artística para fazer a caridade no lugar certo. Então, o que é que eu estou explicando aqui? O Alisson, o amigo do Brasil, o que é que eu estou explicando aqui? Que a espiritualidade, ela só recebe a caridade, a espiritualidade só recebe a caridade se a caridade for feita aonde realmente tem necessidade. E a maior necessidade hoje chama-se África. Eu tenho projetos para o Brasil no âmbito cristão, projetos revolucionários, projetos que eu não posso simplesmente chegar e falar aqui, todos os projetos. Os meus projetos estão... Um dos projetos que eu tenho é construir um motel para morador de rua. Vocês já viram isso? Hotel 5 estrelas para morador de rua. Com piscina, café da manhã de hotel mesmo, auditório com pastores orando. Então eu tenho esse projeto aqui, né? Um motel 5 estrelas para morador de rua. Você sabe o que é você pegar um morador de rua e colocar dentro de um motel 5 estrelas, né? Então é sobre fazer o melhor. Então é sobre fazer com amor. Um motel 5 estrelas para morador de rua com a foto do antes e depois. Ele vai passar por uma transformação ali dentro. Isso é apenas um entre uns 100 projetos que eu tenho para revolucionar o cristianismo no Brasil. Ônibus missionários para levar a palavra de Deus e também assistencialismo social. A pregação e o assistencialismo têm que andar de mãos dadas. Se não houvesse tanta corrupção na política e também nas religiões, o Brasil teria muito mais amor. Vejo muitos homens que constroem grandes templos sem nenhum assistencialismo social. Na minha opinião, e no livro de Atos dos Apóstolos, todas as igrejas deveriam ter, no mínimo, isso aqui que eu falo é no mínimo do mínimo, todas as igrejas deveriam ter uma cozinha comunitária para as pessoas fazerem suas refeições, café da manhã, almoço e janta, e quartos coletivos para pessoas se abrigarem, desempregados, viúvas, mães solteiras. Só que o objetivo da maioria dos líderes religiosos é de se amostrar, é de se aparecer e não de servir. O evangelho que eu aprendi é o de servir.
Eu sou um apóstolo, eu sou cristão, eu sou profeta, mas eu me considero somente um garçom. Estou aqui no mundo para servir ao meu próximo. Então a gente tem que ter esse pensamento de que é que eu sou. Eu sou um garçom. Qualquer coisa que a gente venha fazer nesse mundo é para servir. É servir. Então eu deixo aqui para quem quiser ajudar em meus projetos, tá? Quem quiser ajudar em meus projetos no cristianismo do Brasil, me chame no privado do Instagram. Você vai conhecer muitos projetos bacanas que eu tenho para um evangelho no Brasil com muito mais amor e muito mais união, tá? Então, quando você ajuda onde Deus quer que você ajude, você recebe a bênção. Então, te peço aqui, ajude essa obra, ajude esse ministério, Alisson Foguete. Você será grandemente abençoado, certo? Então, continuando, só para concluir, eu tenho muito projeto aqui no Brasil, certo? Para levar a palavra e levar assistencialismo social. E eu quero poder contar com a sua ajuda para poder fazer o bem aqui também no Brasil. É o meu desejo, é o meu projeto, poder ajudar aqui dentro e ajudar lá fora. Fazer no Brasil, fazer na África, fazer na África, fazer no Brasil, fazer no Brasil, fazer na África, fazer na África, fazer no Brasil. Se essas condições, se eu tiver condições, se as condições financeiras, se o dinheiro chegar até a minha mão, eu pretendo construir na África um grande espaço de assistencialismo social. Então é isso, eu pretendo construir na África um grande espaço para assistência social naquele lugar, mas um espaço grande, um espaço gigante, com estoque de alimento. Estoque de alimento. Então, se eu tiver condições, praticamente o desejo que eu tenho é comprar todo o estoque do atacadão de alimentos. Quanto é o estoque todo aí? É 10 milhões? Me dá aqui essa comida toda aqui. E aí, colocar nesse espaço e distribuir. Por quê? Porque a África tem necessidade. Então, eu que sei da espiritualidade, eu sei como isso é bom. Eu sei como que isso vai fazer bem para mim, bem para você e bem para o Brasil. Então, você que quiser me ajudar, me ajude. Eu tenho projetos aqui, tá? Para pregação do evangelho, adquirir ônibus, né? E cada ônibus desse enviar uma região, né? Região Nordeste, enviar no Amazonas, né? Um ônibus ali com roupa, o ônibus com kit de higiene, pasta de dente, escova dental. Então, eu penso assim, eu penso que a pregação da palavra de Deus, ela anda junto com fazer o bem. Ela anda junto com o assistencialismo social. Né? Então tem muito projeto que eu não vou falar nesse vídeo, senão aqui vai ficar um vídeo muito grande. Então você que quiser me ajudar, tá? Vai no meu Instagram, fala comigo, que eu te dou uma conta lá e você vai estar abençoando essa obra aqui e esses projetos aqui do Alisson Foguete.